Boa noite, meus irmãos da Sociedade Espírita Luz da Boa Nova. Aqui estamos mais uma vez, então, atendendo ao convite desta Sociedade Espírita, e é com grande alegria e satisfação que atendemos mais uma vez a este convite. Então, inicialmente, gostaríamos de convidarmos os nossos irmãos a fazermos uma prece, pedindo assim o auxílio de nossos amigos espirituais, que dentro de nossos merecimentos estarão nos auxiliando. Então assim, neste momento, vamos buscar a sintonia com nosso Pai maior que é Deus, com o nosso amigo e mestre Jesus. Vamos agradecer esta oportunidade de mais uma noite podermos estarmos conversando sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, sobre os princípios da doutrina espírita, enfim, estarmos em comunhão com os ensinamentos deste Mestre que nos trouxe o valor do amor, da humildade e da bondade. Obrigado. E assim, neste momento, rogo o auxílio a nossos amigos espirituais para que possamos realizar a atividade desta noite. Obrigado e que assim seja. Então, meus irmãos, o tema que eu escolhi para esta noite é algo que vem falar muito de nosso comportamento enquanto cristão na sociedade, começando dentro de nossa família. Então, eu escolhi o tema novamente do livro Pão Nosso, que é um livro que eu gosto muito, que tem mensagens curtas, mas de grande elevação. Então, o capítulo que eu escolhi desta noite é o capítulo 147, que leva o título Não é só. Mas agora despojai-vos também de todas estas coisas, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Então, irmãos, vamos iniciar o texto propriamente dito. Na atividade religiosa, muita gente crê na reforma da personalidade, desde que o discípulo da fé se desligue de certos bens materiais. Um homem que distribua grande quantidade de rouparia e alimento entre os necessitados é tido à conta de renovado no Senhor. Contudo, isto constitui modalidade da verdadeira transformação, sem representar o conjunto das características que lhe dizem respeito. Há criaturas que se despojam de dinheiro em favor da beneficência, mas não cede no terreno da opinião pessoal, no esforço sublime de renunciação. Enormes fileiras de aprendizes proclamam-se dispostas à prática do bem. No entanto, exige que o serviço de benevolência se execute conforme os seus caprichos e não segundo Jesus. Então, irmãos, vejo o quão é importante essa colocação inicial. Muitas vezes, nós, demonstrando que realmente queremos sermos criaturas melhores, mas ainda alicerçados em muitos dogmas, praticamos aquilo que a gente acredita ser a caridade perante a sociedade.
doamos aquilo que temos em excesso em nossos guarda-roupas, doamos alimentos, enfim, nos colocamos à disposição de alguma forma para auxiliar. Mas, muitas vezes, no nosso comportamento, no nosso dia a dia, dentro de nosso lar, que é um micro-universo, somos rudes, somos intolerantes, não cedemos um só milímetro em nossos pontos de vista e agimos como os verdadeiros ditadores, nos acreditando sermos portadores da verdade, e quando não usamos argumentos que retiramos até mesmo por nossa falta de um real conhecimento da doutrina espírita, impomos aquilo que acreditamos ser a verdade, usando a doutrina espírita como fachada para impormos nossas vontades. Quando sabemos que a doutrina espírita ela nos convida ao despertar a todo momento, nos esclarecendo, nos convidando à mudança de comportamento, à busca pelo equilíbrio, enfim, nos mostrando a importância da reforma íntima. Daí saímos no mundo lá fora e nos apresentamos como cidadãos de bem, como criaturas que praticam a caridade, a beneficência, sempre estando dispostos, principalmente quando somos vistos pelos outros, a praticar o bem. E usamos também as nossas doações materiais como uma forma, como se estivéssemos comprando, entre aspas, o nosso lugar no paraíso. Mas, quando menos esperamos, somos visitados por desafios estes para realmente testar-nos se realmente estamos sendo criaturas melhores. Daí, como fala no início, naquele trecho da carta de Paulo aos Colossenses, realmente vem à tona todos os nossos sentimentos por vivermos muito tempo em zonas evolutivas primitivas, inferiores, e trazemos então incrustados em nós, em nossos espíritos, toda essa primitividade de comportamento. E daí vamos criando um certo mal-estar, porque queremos demonstrar que somos algo que ainda não amadurecemos suficiente para ser aquilo que a sociedade vê em nós. E daí, nas obras de Joana de Ângeles, da série psicológica, vem nos demonstrar os vários conflitos que criamos para nós mesmos e que muitas vezes a sociedade tenta esconder, como se diz o jargão popular, esconder o sol com a peneira. E daí, na busca de superar nossos conflitos internos,
criamos ainda mais situações que nos comprometem. Irmãos, estamos numa caminhada evolutiva aonde somos destinados, consequentemente, a uma perfeição relativa. Por isso a doutrina espírita nos convida diariamente, através da sua literatura ampla e dignificadora, a mudarmos nossa faixa vibratória, demonstrando que realmente estamos querendo mudar. Vou continuar a leitura do texto. Em toda parte ouve-se fervorosas promessas de fidelidade ao Cristo. Todavia, ninguém conseguirá semelhante realização sem observar o conjunto das obrigações necessárias. Pequeno erro de cálculo pode trair equilíbrio de um edifício inteiro. Eis porque, despojando-se alguém de algum patrimônio material em benefício dos outros, não se esqueça também de desintegrar em redor dos próprios passos os velhos envoltórios do rancor, do capricho doentio, do julgamento apressado ou da leviandade criminosa, dentro dos quais afivelamos pesada máscara ao rosto, de modo a parecer o que não somos. Então, irmãos, nesses dias em que muitas coisas vêm acontecendo, em que a moderna sociedade estabelece alguns padrões de comportamento que outrora era considerado ou desconhecido ou algo inaceitável e que atualmente parece tão naturais, mas ainda sim nos chocam. Compete a nós, como cristãos, que se dizemos seguidores e adeptos dos ensinamentos de Jesus Cristo, sermos indulgentes com esses nossos irmãos que se encontram em faixas evolutivas ainda mais atrasadas, lembrando daquela passagem aonde o Cristo, em mais uma tentativa de denegrir a imagem do Mestre, foi-lhe trazido aquela mulher que se dizia estar em ação adúltera. Foi-lhe apresentado para que ele desse a sua palavra. Mas por trás disso existia uma armadilha que, se o mestre dissesse para condenar, ele estaria se contradizendo. Se ele dissesse que não era para condenar, ele estaria indo contra as leis mosaicas, que eram as leis que prevaleciam naquela época. Então o mestre, em toda a sua elevação espiritual, disse que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados. E uma cena que se torna ainda mais grandiosa, disse que os mais velhos eram os que se retiravam primeiro. Então, irmãos, nós ainda nos encontramos numa caminhada evolutiva que está apenas no começo. E compete-nos estarmos atentos a nossas atividades do dia a dia. A todo instante estamos buscando algo para nos contentar, para nos satisfazer. E muitas vezes, por ainda sermos muito
terra a terra, muito apegados às coisas materiais, nos vinculamos às coisas do plano terra que nos trazem sensações, prazeres, mas espiritualmente estão nos fazendo que nos comprometamos ainda mais. Daí, quando nos damos por si naqueles raros momentos de lucidez, somos então visitados pelo sentimento da culpa. Ação essa que também, depois do erro, nos faz ainda sentir ainda mais tribulados. Mas podemos e devemos estar trabalhando constantemente. Certa vez, lendo uma obra destas que nos convida à reflexão, principalmente no nível psicológico do nosso ser, existia lá um texto que falava de fazermos o silêncio para ouvirmos Deus. No nosso dia a dia, somos constantemente envolvidos por ações que nos tiram a atenção, não conseguimos manter um foco, principalmente naquilo que tende a o melhoramento espiritual. Então, neste texto, nos dizia que precisamos silenciar, precisamos tirar um tempo realmente para parar tudo o que estamos fazendo e voltarmos os nossos pensamentos para Deus. Porque como conseguiremos ouvir a Deus se na nossa mente fervilha várias questões que nos tiram o foco daquilo que realmente precisamos fazer? E nada melhor que isso, que momentos de meditação. Mas por que incluir esta fala no texto desta noite? Porque no momento em que estamos silenciando, temos a percepção de analisarmos o nosso comportamento, que por mais que não devemos silenciar ainda, envolvidos em aflições de nossos comportamentos, temos uma tranquilidade maior para analisarmos aquelas questões que talvez minutos antes, por a própria tribulação que é o nosso dia a dia, não conseguimos a paz suficiente, ou a paz que temos merecimento para a resolução de nossas dificuldades. E agregado a isso, vêm os sentimentos negativos de mágoa, de rancor, de tristeza, de inveja. E vamos aumentando ainda mais o peso de nossa mochila na nossa caminhada, criando, como fala no próprio Evangelho, tormentos voluntários que poderiam ser evitados se tivéssemos mais calma para resolver as nossas dificuldades. E relembrando o mandamento maior que nos diz e nos convida para amarmos a Deus, nosso Pai, sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos, para que realmente consigamos então executar
e vivenciar esse mandamento. Primeiro, para amar a Deus, temos que demonstrarmos que realmente estamos aptos, estamos querendo ser um co-criador junto a Ele. E depois, para aprendermos a amar o próximo como a nós mesmos, temos que aprendermos a nos amar, irmãos. Quando necessitamos de uma saúde física equilibrada, alimentamos-nos com alimentos saudáveis, apropriados. E quando então precisamos buscar a saúde espiritual, que passa diretamente pela saúde da mente, precisamos nos alimentar de sentimentos dignos, de sentimentos louváveis. Para que não precisamos fazer o uso de ações que acreditamos, como diz na mensagem, ser o nosso passaporte para os mundos superiores. Ah, eu vou lá na sociedade espírita e pago minha mensalidade. Trabalho nos passes. Ajudo a trocar a água fluidificada que ficou de um dia para o outro. Eu já faço a minha parte. Mas quando alguém bate à nossa porta, muitas vezes não pedindo ela não quer a caridade material, ela quer a caridade moral. Nós não temos tempo, até justificamos, eu estou saindo agora para a sociedade espírita, eu não posso me atrasar. Irmãos, vejam a contrariedade disso. Se dizemos cristãos, e como a doutrina espírita elucida, somos trabalhadores da última hora, como nos negamos a servir a alguém que se encontra em aflição? Alguém até que muitas vezes está em vias de cometer o suicídio, mas e vê em nós uma esperança para desabafar as suas problemáticas. Então, irmãos, vejamos bem, a caridade material é algo que muitas vezes acreditamos ser a mais fácil de realizar, porque vamos na nossa casa, achamos algo e levamos lá numa instituição filantrópica ou entregamos para alguém que está passando na rua. Mas a caridade real, aquela caridade que realmente é de doarmos o nosso tempo, esta ainda teremos que aprender. Certa vez, lendo em um folheto desses que se encontram nas casas espíritas, que muitas vezes não damos muita atenção, lá dizia que a verdadeira caridade é aquela que é feita com amor. As outras não passam de meros movimentos filantrópicos, que muitas vezes assim fazemos apenas para desencargo de nossas consciências. Então, irmãos, lembremos o que o Mestre Jesus dizia, que seus seguidores, seus discípulos e apóstolos seriam conhecidos por muitos se amarem. E depois veio então Allan Kardec e resumiu em amai-vos e instruí-vos. O apóstolo Tiago disse:
que a fé sem obras é morta, pois não adianta estarmos dentro das sociedades espíritas, das igrejas católicas, dos templos evangélicos ou qualquer outro segmento religioso que seguimos, se não buscamos realmente estarmos nos modificando aqui no nosso interior. Não adianta doarmos dezenas de cestas básicas se dentro de nossos lares somos criaturas impiedosas, que se acreditam ainda serem criaturas merecedoras de estar habitando, como muitos falam, a colônia Nosso Lar, ou as diversas colônias espirituais, aonde, através das maravilhosas obras espíritas, já vemos que já existe um pouco mais de paz, de harmonia. Irmãos, façamos a nossa parte, porque estamos vendo aí uma oportunidade abençoada de servir, que é esta pandemia, que segundo a obra de Divaldo Pereira Franco, intuído pelo espírito Filomeno de Miranda, o livro Rumo ao Mundo de Generação. Esta pandemia vem para nos convidar ainda mais a nos modificarmos, que acima, mas assim necessária a higiene pessoal, temos que fazer uma higiene espiritual. Analisarmos o nosso comportamento, o que estamos fazendo desta oportunidade de mais esta existência, que na bondade divina de nosso Pai, este que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que a maior prova que é o seu amor é a oportunidade da reencarnação. E assim como diz Chico Xavier, que não podemos voltar e fazer um novo começo, mas podemos seguir e fazer um novo fim. Irmãos, reflitamos e busquemos agir diferente. Mas eu ainda tenho dificuldades, irmãos. Mas busca, mesmo com as tuas dificuldades, amar indistintamente. Não julgas os teus irmãos, porque somos todos espíritos ainda errantes, mas criados para sermos felizes. Assim, irmãos, é chegado o fim desta live na noite de hoje. E convido a todos, vamos manter nossos pensamentos elevados, agradecendo a Deus por a oportunidade de mais uma noite podermos estar participando dessa atividade de aprendizado, agradecendo ao Mestre Jesus por todos os ensinamentos que nos deixaste, a Allan Kardec pela boa vontade que se dispôs a codificar essa doutrina que em seu tríplice aspecto, religião, filosofia e ciência, vem nos trazer o consolo, o esclarecimento. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre, por toda essa luz, toda esta harmonia que nos envolve e que possamos buscar sempre estar atento a todas as nossas ações. Obrigado e que assim seja. Irmãos, muito obrigado por mais uma vez me dar a alegria de me assistirem e aqueles que me assistirão posteriormente, e que a paz e a luz do Mestre Jesus
possa estar sempre junto de vós. Que assim seja.